No vídeo anterior, vimos Banai Tomioka entregar uma das lutas mais duras da carreira de Kibo. Antes mesmo do combate oficial, Tomioka já havia mostrado quão perigoso era. Com um único chute, ele feriu Kibo a ponto de dias depois, o lutador ainda estar cuspindo sangue. Esse dano cobrou seu preço. Na luta oficial, Kibo estava visivelmente mais lento, limitado, lutando com um corpo que ainda não havia se recuperado totalmente. E mesmo assim, ele venceu. Com muita dificuldade, no limite, Kibo conseguiu superar Tomioka em um confronto brutal. Mas se isso já não fosse preocupante o suficiente, no final surgiu alguém do absoluto nada, durante uma conversa de Kiryu e Mikogami. Um homem conhecido apenas como Phantom Joy, reconhecido pelo próprio Kiryu como alguém realmente forte. E mais alarmante ainda, Mikogami, o chefe do submundo, um homem frio e experiente que não se deixava levar por emoções e sabia exatamente o que dizia, não tinha certeza sobre quem era mais forte, Kiryu ou Phantom Joy. O vídeo de hoje começa com Juzo Shatiyama entrando no ringue e o apresentador dizia: "O Neo Pro Wrestler Juzo entra no ringue." Frente a frente, Juzo dizia: "Você quase me mostrou algo que eu odiaria ter visto." Kibo dizia: "Pois é, não esperava que isso fosse tão perto assim." Juzo esticava a mão para cumprimentá-lo e dizia: "Na próxima será eu e você." Kibo ia cumprimentar de volta, mas de repente, galera, Juzo arregalava os olhos, pois via Kibo simplesmente desmaiando à sua frente. Enquanto Tomioka acordava, o apresentador dizia: "Mas o que está acontecendo? Por algum motivo Kishi está no chão." Otton chamava preocupado e íamos para Mikogami, que dizia: "Não importa o que eu queira ou diga, Phantom Joe e Kishi se encontrarão com certeza. Ele ainda era uma criança quando ganhou sua primeira partida contra Garcia. Depois disso, ele derrotou vários nomes importantes e homens fortes. Tenho certeza de que agora o seu nome já chegou até ele. Sua força realmente se tornou evidente na hiperbatalha, e cedo ou tarde, Phantom Joe irá procurá-lo. Esse tipo de evento deveria ser grande o bastante para chamar a atenção dele, independente de onde ele esteja." Kiryu questionava: "Tem certeza de que esse tipo de monstro vai voltar?" Mikogami questionava: "Você pode dizer com certeza de que ele já não está escondido aqui entre essas pessoas todas? Eu não duvidaria." Kiryu olhava para a multidão e arregalava seus olhos. Já Mikogami, que havia sugerido isso, questionava preocupado: Ei, você está falando sério? Você viu algo?" Mas era mostrado Kiryu localizando alguém bem distante e ele dizia: "Ele já está aqui." Mikogami dizia: Para de brincadeira. Por que ele estaria aqui? Você está falando do Phantom Joy que eu conheço? Tem certeza?" Kiryu respondia: "Entrada norte, segundo portão." Mikogami olhava na direção e via uma silhueta sinistra, como se fosse um espírito amaldiçoado naquele local. Ele gelava, perdia sua postura controlada e se lembrava do dia em que sua pele foi arrancada de seu rosto. Tremendo, Mikogami dizia: "Então é ele. Phantom Joy está aqui." Nessa hora, Phantom Joy desaparecia e Kiryu questionava: "Por que está tremendo? Seu plano funcionou no final." Mikogami respondia: "Eu achava que era só eu que conseguia sentir a presença dele depois do que ele fez comigo. Então você também consegue, Kiryu. Eu nunca fui capaz de ter um senso de visão apurado para esse tipo de coisa, e agora um dos meus olhos sequer funciona como deveria, mas tenho certeza do que vi, pois sua presença foi gravada na minha mente. Só de entender que ele estava ali me fez reviver toda a dor que ele causou. Não direi nada estúpido quanto matarei Phantom Joy, mas tenho certeza de que usarei tudo o que puder para fazê-lo pagar pelo que ele me fez. Por esse dia, farei o que for preciso para sobreviver. O Nada Shinkage me mostrou mais uma vez que é capaz de derrubar um homem em qualquer circunstância. Mas serei sincero, Kiryu, temo que nem isso seja suficiente. Para derrubar o Phantom Joy, o que eu vi não é o suficiente." Kiryu respondia: "Então talvez eu mesmo mate esse seu Phantom Joy. Tenho certeza de que gostaria disso." A cena cortava para o dia seguinte, onde Otton questionava num hospital: "Doutor, ele ficará bem?" O médico respondia: "Houve um pouco de dano em seus intestinos. Sua situação piorou devido à luta enquanto estava nessa condição. Foi realmente um golpe preciso que causou o dano e era para piorar com o tempo. No momento em que percebeu essa situação, o paciente deveria ter sido levado para ter ajuda médica. Se a luta tivesse continuado por mais tempo, ele teria perdido a vida com toda certeza." Otton absorvia aquelas palavras na qual ele já sabia, afinal, galera, foi Otton quem alertou o Kibo só de bater o olho. E a cena cortava para o próprio Kibo, no seu quarto do hospital. Lá ele estava com os dois olhos com curativos e estava acamado. Ele escutava alguém se aproximando e questionava: "Pai? Ei, quem é você? Você não é o meu pai."
Mas era mostrado, galera, Phantom Joy parado o encarando, exalando de fato uma aura fantasmagórica e sinistra. Diante daquilo que não considerava um humano, Kibo questionava: "O que você quer comigo?" Phantom Joy mantinha-se calado e Kibo questionava: "Quem é você?" De repente, Yoton respondia: "Kishi, sou eu." Kibo olhava para a direção que escutava e questionava: "Pai? Você viu mais alguém aqui, pai?" Yoton respondia: "Quando eu entrei, não tinha ninguém aqui." Kibo respondia: "Não, antes de você chegar, eu tenho certeza. Havia mais alguém aqui." A cena cortava para um cemitério. Lá, diante de um túmulo, estava Juzo e seu treinador dizia: "Já se passaram 15 anos desde que ele morreu, mas ainda parece que sua morte foi muito precoce." Juzo olhava a fotografia de um campeão e o treinador continuava dizendo: "Seu pai foi realmente um grande pro wrestler que mereceu o nome de Grande Orca. Poder, velocidade, performance e habilidades. Ele realmente tinha tudo e estava muito acima dos demais. Seu pai foi um verdadeiro super-herói para as pessoas." Um flashback, a Grande Orca dizia reverenciando: "Senhor Yamamoto, obrigado pelo seu tempo. Se você me der um pouco mais de tempo, eu entregarei o mais rápido possível. Tudo que eu preciso é só mais um pouco de dinheiro e ficarei bem. E como eu disse, houve alguns problemas, então por favor, peço que me ajude." O treinador Yamamoto abria sua carteira, respirava fundo e dizia: "Tudo bem, você pode parar, eu entendo. Mas entende que esse dinheiro não é de graça, certo?" A Grande Orca pegava o dinheiro e agradecia. Em seguida, a cena cortava para o seu apartamento, onde o pequeno Juzo assistia a luta de seu pai e o apresentador dizia na TV: "E lá vai a Grande Orca para o poste! Como um anjo, a Grande Orca voa pelos céus! E está o laço voador que se tornou seu golpe característico!" O pequeno Juzo torcia como se não fosse seu pai ali, e sim um verdadeiro super-herói à sua visão. A torcida ia à loucura e Juzo dizia do futuro: "Eu queria ser um pro wrestler, como meu pai era." No flashback, a Grande Orca dormia colado em nichos, galera, no meio da rua, e o treinador Yamamoto se aproximava com o Juzo e dizia: Só pode ser brincadeira! O que diabos tem de errado com você, hein, seu idiota? Eu não te dei esse dinheiro pra você ficar manguaçando com álcool. Você deveria pagar suas contas e alimentar seu filho com o dinheiro que eu te dei. Diga alguma coisa, seu idiota!" O pequeno Juzo olhava sem entender nada e dizia do futuro: "Torne-se um pro wrestler forte." É isso que eu sabia. A Grande Orca começava a acordar e dizia: "Cara, você é muito barulhento. Eu decido como eu gasto a porra do meu dinheiro. Quem você pensa que é? Se realmente se acha tão durão assim, tente me matar. Assim que eu me recuperar, por que não tenta falar assim comigo de novo? Sempre que você quiser tentar vir pra cima, eu estarei pronto, pode vir." Yamamoto dizia: "Seu idiota, eu vou te mostrar que ser um lutador não te torna mais sorte. É melhor você dormir de olho aberto daqui pra frente." Juzo contava do futuro: "Naquela época eu senti um pouco de falta da minha mãe, mas tudo que eu tinha era meu pai. E naquele fatídico dia eu fiquei lá, em sua poça de sangue, enquanto via o papai morrendo. Mas nem isso mudou meu sonho. Eu me tornaria um pro wrestler melhor do que meu pai jamais foi." No presente, Juzo subia uma escadaria enorme, se aproximava do topo e Yamamoto lá em cima dizia com o aparador em mãos: "Vamos, chega ao topo mais uma vez!" Juzo pensava chegando ao topo: "Eu fiz de tudo para me tornar um pro wrestler que fosse mais do que forte." Yamamoto batia suas manoplas e dizia: "Muito bem, agora vamos com tudo. Seus golpes precisam ser mais compactos, bata com mais força." Um colega cronometrando comentava: "Caramba, ele subiu aquelas escadas correndo com 30 quilos nas costas mais de uma vez e nem sequer fez uma pausa. Tá fazendo manobra com essa força e velocidade incrível." Yamamoto dizia: "Você tem que bater mais forte que isso. Não me dê tempo para contra-atacar. Não me dá tempo para descansar de seus golpes. Imagina que eu sou seu oponente. Esta é a sua chance de provar que você é melhor do que seu pai." Nessa hora, Juzo parava de bater, recuava e questionava: "Por que, treinador? Por que disse isso? Parece que eu tô fazendo isso para esse propósito? Acha que eu faria tudo isso pelo meu pai?" Yamamoto respondia: Não foi isso que eu quis dizer." Nessa hora, Kiryu chegava subindo as escadas e dizia: "Treinador, até eu já ouvi essa história, mas eu gostaria de ouvir mais de você. A história da Grande Orca e do Phantom Joy. Você vai me contar tudo." Juzo questionava: "Treinador, do que diabos esse cara tá falando? Quem é esse tal Phantom Joy?" Kiryu olhava firme e Yamamoto dizia desviando o olhar: "Bem, há algumas histórias sobre esse dia. Tem um destino intensamente entrelaçado." Entrávamos num flashback, onde a Grande Orca, num show de pro wrestler, questionava: "Por que você está com a mão assim? É um fã que quer me cumprimentar?" A Grande Orca esticava a mão para cumprimentar Phantom Joy, só que quando o aperto acontecia, galera, Joy puxava o braço dele e Yamamoto contava:
Foi apenas um mero aperto de mãos, mas assim que suas mãos se tocaram, algo incrível aconteceu. Ele deslocou o ombro e rompeu os músculos conectados aos ossos. Seu braço foi completamente destruído, e após esse evento, o homem conhecido como a Grande Orca simplesmente mudou, da água para o vinho. No presente, Juzo questionava: mas como eu nunca ouvi falar disso, eu sabia que o braço do meu pai estava todo ferrado, sim, mas isso? Por que esse homem faria algo assim com meu pai? Yamamoto respondia: bom, isso é algo que você terá que perguntar ao próprio Phantom Joy. Mas a partir daquele dia, a carreira de seu pai nunca se recuperou e ele nunca mais foi o mesmo. Mas por que você quer ouvir falar do Phantom Joy? Kiryu respondia sorrindo: porque eu vou derrotá-lo. A cena cortava para um parque, onde Mikogami era levado em sua cadeira de rodas e de repente, um homem que o levava dizia: peço desculpas pelo que vai acontecer agora, mestre. O mesmo saía correndo. Um capanga à frente olhava confuso e de repente o som de um carro vindo era escutado. Puxavam uma submetralhadora e um dos capangas entrava na frente dizendo: cuidado, mestre! Outro capanga abria os braços enquanto os outros dois o abraçavam. Os disparos cortavam o corpo do homem à frente. Os que estavam ao fundo também eram acertados, mas não mortalmente. O carro partia a toda velocidade após os disparos e Mikogami olhava furioso. De repente, sua prótese na perna se estendia e a cena ia para o veículo em questão, onde diziam: matamos um dos homens dele, certeza. E também tenho certeza de que o atingimos também e não vamos precisar voltar. Nessa hora, eles iam uma silhueta se aproximando numa velocidade assustadora do carro. Era Mikogami, que chegava em segundos e corria na velocidade do carro a toda velocidade. O motorista olhava pro lado, não entendia nada, e o outro questionava apontando uma submetralhadora. Cara, esse cara é um monstro! De repente, Mikogami arrancava a prótese de seu braço direito e nos era mostrado. Uma arma como prótese na parte que ficava. Ele começava a disparar incessantemente e em segundos o carro era todo perfurado. O motorista era pego e o carro começava a parar. Aos poucos ele ia desacelerando. O pneu era furado e quando o carro parava, Mikogami olhava friamente. Seu braço começava a pegar fogo. À volta, ele notava a quantidade de munição excessiva usada. Ele se sentava e dizia enquanto seu braço fumaciava e pegava fogo: parece que esse braço ainda tem uma utilidade. Dois dos seus capangas chegavam apagando as chamas com suas roupas e diziam: mestre, você está bem? Quem será que enviou esses caras? Friamente, Mikogami respondia: há muitos que têm inveja da minha posição. Coisas como essas não são incomuns, mas todas essas mudanças eu só fiz por causa de um homem chamado Phantom Joy. E dessa forma, senhores, com esse personagem sinistro sendo hypado pra gente, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E como eu disse, essa saga agora entregará lutadores fantásticos que baterão com os tops do verso de Tolkien. Então se preparem. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virarem membros do canal. Tem muito material bacana aqui na Sociedade Z, que é exclusivo para membros, que não podemos postar publicamente. Então, se for do seu interesse, venha fazer parte da nossa comunidade. Primeiro link fixado aí na descrição. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.